Senhor presidente, eu quero cumprimentar a todos os convidados, cumprimentar os nossos colegas senadores e ser muito breve, muito objetivo. Quero me solidarizar com todas as questões colocadas aqui pelos nossos colegas, mas pontuar, aproveitando a oportunidade do diretor do DENIT, colocar uma questão que aflige e revolta o povo do meu estado, o Maranhão. Nós temos 10 BRs. Uma delas, a BR-135, é a única via terrestre que chega à capital do estado, o maior aglomerado urbano do Maranhão, com quase 2 milhões de pessoas. Há aproximadamente um ano atrás, esteve aqui nesta mesma comissão, o ministro dos Transportes, com quem nós, naquela oportunidade, tratamos dessa questão, o acesso à Ilha de São Luís. Senhor presidente, foi feito próximo da Ilha de São Luís um projeto para a instalação de uma refinaria. Esse projeto, a única coisa que refinou foi voto. O povo do Maranhão assistiu aquilo e, ansioso, acreditou que poderia ter um empreendimento daquele porte e que poderia gerar milhares e milhares de emprego. Para dar mais credibilidade e fazer mais a população acreditar naquele empreendimento, foi iniciada uma obra de duplicação da BR-135 que liga São Luís a Bacabeira, local onde seria instalada a refinaria. Isso vem desde 2010, portanto, vem refinando voto a 2 eleições. Eu mesmo fui candidato a senador em 2010 e 2014 e fui vítima dessa prática. Quando chega agora em 2014, após as eleições, antes do Natal, ou melhor, entre o Natal e o Ano Novo, é anunciado que aquilo não passou de um sonho de verão ou um pesadelo. Não existe refinaria coisa nenhuma. Aí ficou lá no meio do caminho a duplicação da BR-135. Eu, pessoalmente, fui agora viajar de carro, mais uma vez. Num trecho que é para a gente passar 20 minutos, eu passei mais de 4 horas. Então, você imagina, na Semana Santa, o desespero da população, a revolta da população com aquela situação. Não é só por causa da perda de tempo, é porque ela está se transformando numa rodovia da morte. Neste final de semana, mais uma vítima fatal nessa rodovia, que eu quero me solidarizar com a família de Ana Lúcia Duarte Silva, bailarina, professora, que foi assassinada, vítima de latrocínio, num trecho em que o carro praticamente é obrigado a parar. Então, isso é constantemente, é uma constante naquele trecho rodoviário. Eu quero dizer, senhor presidente, senhores senadores, meu caro Walter, diretor-geral do DENIT, eu já falei com Vossa Senhoria algumas vezes sobre esse assunto. Sei que, pessoalmente, Vossa Senhoria tem empenho na solução do problema, assim como o ministro, mas além de uma questão de obrigação do Executivo, trata-se de uma BR, uma questão moral subjacente, porque trata-se da população do Estado que deu a maior votação do Brasil para a presidenta Dilma, o Estado do Maranhão, que é a única obra estruturante do governo federal no Maranhão. O único acesso rodoviário para a capital do Estado do Maranhão, São Luís, que tem na ilha 4 municípios. Nós estamos tendo um prejuízo monumental. As pessoas não toleram mais essa situação. E aqui eu falo em meu nome, em nome de todos os senadores do Maranhão, em nome do governador do Estado, em nome dos deputados federais, dos deputados estaduais, de toda a população. Essa população que eu represento aqui, mas também a presidente da República representa. E que nós não podemos mais tolerar a Ilha do Amor, tão conhecida, ser transformada na Ilha do Clamor. Hoje é um clamor para que isso seja resolvido. Nós vimos recentemente a presidenta da República, Dilma, e a São Luís inaugurar uma obra importante no terminal do Porto do Itaqui, que é o Tegran, Terminal de Grãos do Maranhão. Antes do Tegran, por essa rodovia, andavam 200 carretas, muitas de soja, que vem do sul do Maranhão, para ser o produto exportado pelo Porto do Itaqui. Pois muito bem, após essa inauguração, que aconteceu há pouco tempo, por essa mesma rodovia, andam mais de 800 carretas. E com a operação de mais 2 terminais este ano, serão 1.600 carretas de maioria de soja. Então, eu quero aqui expressar o sentimento de revolta, muito maior que de indignação com essa situação. Eu, esta semana,
falei com algumas pessoas do DENIT, do Maranhão. Eu sei que Vossa Senhoria vai dizer que a empresa contratada, que é um consórcio, ela que estava com muito dinheiro para receber e, claro, parou as obras. É evidente, o ministro disse aqui que em 2015, em dezembro, terminava. Nós estamos em 2016 e está lá a obra no meio do caminho, parada, paralisada. E aí, o DENIT não deve mais um centavo para a empresa, está absolutamente quite, mas é preciso que a gente reconheça um problema real. A gente não pode tergiversar. Nós estamos vivendo um momento de absoluta insegurança jurídica no país, instabilidade política de toda ordem, um governo que está aí como que aparando pratos diante de uma prateleira, com muitas dificuldades. Agora, as empresas, qualquer que seja ela, fornecedora de serviço, prestadora de serviço, tem insegurança. É preciso que a gente fale de frente o que precisa ser feito. Ou seja, este governo pode estar hoje, amanhã pode não estar. Mas e o prestador de serviço? Vai simplesmente ficar esperando derreter a situação? Nós vamos saber se é necessário uma reunião lá no DENIT, com toda a bancada federal, de senadores, de deputados, com o governador, para dar o mínimo de confiança para o contratado, que é o consórcio, que eu não sei nem o nome, Serveng e a Terpa. Eles precisam de ter alguma segurança, porque definitivamente, do jeito que está, não pode continuar. Eu, para concluir, digo que recebi essa semana mesmo, na própria segunda-feira à tarde, diante de tanta revolta de todo mundo, uma ligação do gabinete da presidente, do ministro Jacques Wagner, com quem já tratei várias vezes esse assunto, com ela própria, a presidente, já disse, a bancada já tratou, o governador tratou, o governador ia até entrar na justiça contra essa situação, porque não tem mais o que fazer, nós não temos mais o que fazer. E o povo cobra de quem? O povo cobra da gente. E eu espero, sinceramente, que a gente não tenha aqui, noutra oportunidade, senhor presidente, ter que, aqui nessa comissão, voltar a tratar desse assunto, porque a gente quer, principalmente, poupar vidas. E eu encerro, como comecei, me solidarizando com a família da Ana Lúcia Duarte Silva, bailarina, professora, que foi vítima, mais uma vítima de latrocínio, nessa que é conhecida lá no Maranhão como Estrada da Morte. Senador, doutor Walter Cassimiro. Como o senhor mesmo colocou a questão da dificuldade que teve o ano passado o DENIT para poder honrar seus compromissos e não foi diferente lá no Maranhão, na 135, isso provocou, né, uma paralisação pela empresa da obra de duplicação, né, daquele trecho, e acabou gerando também, né, um problema de manutenção dos contratos que era um crema naquele trecho que liga o porto, né, até Estiva. E que culminou, né, na necessidade de cancelamento do contrato do crema, que é uma manutenção estruturada naquele trecho, que a rodovia precisa dessa manutenção estruturada. A gente sabe o nível de degradação do pavimento, a quantidade de buracos que tem lá, então precisa de uma intervenção mais pesada naquele trecho de Estiva até o quilômetro zero, né, da BR-135, e que, infelizmente, culminou na necessidade do DENIT cancelar esse contrato por inadimplência da empresa que estava lá, de inadimplência técnica. Ele não fez, não performou, e a gente teve que cancelar o contrato. E tivemos que entrar com uma nova licitação para fazer uma manutenção, vou chamar aqui de tapa-buraco, que a gente chama de PAT, que é um plano de trabalho, para poder dar condições de trafegabilidade naquele trecho, na rodovia. São 2 lotes que nós estamos contratando. Um já está contratado, a empresa já está lá, né, prometeu para a gente colocar 8 equipes, está lá com 3 agora, mas prometeu colocar 8 equipes para poder ver se consegue minimizar todo esse problema que hoje ocorre lá na 135, né, do trecho do 0 até o 69, quilômetro 69. E estamos com a licitação em curso, com previsão de abertura da proposta agora para o início da semana que vem, desse outro trecho do 69 até Estiva. Nós estamos tentando decretar uma emergência, caso essa licitação não venha a ter um sucesso já na próxima semana, desse segundo trecho, para poder também dar uma resposta imediata, já que a gente teve que cancelar esse contrato de manutenção estruturada, que era o crema, nesse trecho. Com relação à duplicação,
eu conversei ontem com a empresa, tá? Já tínhamos tido outras reuniões para poder notificá-los, para poder retomar a obra de imediato. Havia uma discussão com relação ao aditivo que o DENIT tinha feito com a empresa e que, mesmo ela tendo consciência de que a gente agora vai pagar em dia, que vai retomar, ela estava discutindo a questão de algumas medições, alguns pagamentos que o DENIT não vinha fazendo por conta de um questionamento do TCU, mas isso já foi solucionado e ela se comprometeu dessa semana, já está mobilizando, garantindo para a gente que já estava mobilizando para poder dar conclusão aos viadutos, iniciar com os viadutos, reclamou alguma coisa de que não poderia retomar de imediato a obra de duplicação por conta da questão de período de chuva, mas a gente tem notificado a empresa para poder entrar de imediato para poder retomar as obras de duplicação. É uma obra que está como emenda impositiva, é uma obra que está como prioridade dentro do DENIT e o DENIT tem feito gestão para poder, caso a empresa não entre de imediato, também aplicar as penalidades do contrato, porque isso, o ano passado a gente até entendia, que foi o que o senhor colocou aqui de intervenção, entendia porque a empresa tinha reclamações de que o DENIT estava com alguns valores não pagos ainda para a empresa. Esse ano a gente pagou tudo, não tem mais essa justificativa de não entrar na obra por falta de pagamento. Então, a gente está atuando nessa questão. Ontem, o nosso coordenador geral de manutenção esteve com o governador, com a equipe do Estado, para poder mostrar o plano de ação que está sendo feito nesse trecho de Estiva até o quilômetro 0, até o Porto, tá? Para poder a gente dar a resposta que o Estado merece. Muito bem. Eu então entendo que são duas questões distintas. Uma de manutenção, que teve problema com a empresa, que teve que fazer uma nova licitação e que, se não tiver sucesso, até a semana que vem, será feito um decreto emergencial. Emergência. Ok. E o outro é a obra em si de duplicação. Essa obra a empresa está se prontificando a retomar agora. De imediato. De imediato. O que é importante é destacar que a emenda impositiva que fomos nós que fizemos, ela é do trecho de Bacabeira para Miranda, não é desse trecho que está sendo reclamado agora. E que esse trecho já tem 70% concluído, falta 30%. Agora, o importante é que Vossa Senhoria, se puder, estabelecer uma data para que a população, por nós aqui representada, tenha noção do prazo que isso aí conclui. Esses 30% até Bacabeira, presidente, é a entrada para os Lençóis Maranhenses. Eu estava lá o final de semana, como disse, ao invés de passar 2 horas no trecho, passei 7 horas. Às 3 horas da manhã, eu estava com minha esposa dormindo, no domingo. A minha filha, que vinha também de lá, ligou porque estava com os pneus do carro furado. Furou tudo. Buraco que não acaba mais. E, para nosso desespero, exatamente no lugar que a professora foi assassinada. Ou seja, é necessário realmente que essa medida seja tomada, né? Eu acredito que, no que Vossa Senhoria está dizendo, o ministro Jacques Wagner me disse a mesma coisa, o governador também recebeu a mesma informação, a bancada federal, enfim. Agora, é importante a gente saber se isso aí tem prazo, se a empresa tem um prazo para concluir esses 30% desse trecho de São Luís até Bacabeira, que é a entrada dos Lençóis Maranhenses. A gente está estimando que esses 30% a gente consegue até o janeiro do ano que vem, a conclusão desses 30%, tá? Que é a parte da duplicação. Apesar do senhor ter colocado que a emenda impositiva foi do trecho para frente, mas na verdade houve uma alteração na funcional, na ação orçamentária, em que incluiu todo o trecho, tá? Então, ele juntou os 2 trechos que eram tratados como ações separadas e ficou um único trecho. Porque nós temos, para essa conclusão dos 30%, a previsão ainda de gastar 100 milhões nesse trecho. Temos 40 inscritos em resto a pagar e a gente vai precisar utilizar 60 nesse trecho ainda do que foi colocado na emenda impositiva. E sem querer abusar, mas definitivamente para concluir, isso já me levou até aí na EPL, Empresa Planejamento e Logística, para poder tentar fazer um PMI, uma proposta de manifestação de interesse, para que aquele trecho, que se tiver um trecho viável economicamente no Maranhão para ser administrado pelo capital privado, é esse que chega à ilha. Porque se o poder público é incapaz de oferecer uma solução à população, tem que ter a capacidade de chamar o capital privado para se unir.
A gente sabe que da metade para baixo, onde a sociedade é maior que o governo, as concessões são mais fáceis de serem feitas. Da metade para cima, onde o governo é muito maior que a sociedade, como é o meu caso, o caso do Rio Grande do Norte, do nosso presidente, tem dificuldade de ser simplesmente concessão. Então, vocês têm que estudar um misto de PPP, ou seja, o público entra com uma parte e o privado com outra. Porque só o privado não tem taxa de retorno, não funciona, entende? Tanto que não tem nenhuma PPP do governo federal, nenhuma, tem estadual, Pernambuco, por exemplo. É preciso a gente compreender isso, porque senão a gente não resolve. A gestão pública está entrando em colapso, não tem recurso, e a gente tem que encontrar meios criativos para poder resolver. E acredito que colocar isso para a gestão privada, mediante uma taxa de retorno razoável, com um pedágio, uma rodovia pedagiada, é uma solução que 90% da população aplaude.